Olha, bom dia, gente. São 8h20, hora do gostoso café favorito. É mais um dia de trabalho que está começando agora, hoje. É quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Eu confirmo agora, 8h21, hora do café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. Promessa é dívida. O presidente do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, o engenheiro Fernando Jogaib, está conosco nesta manhã de quarta-feira, véspera da quinta, que tem eleição da CBS. A eleição acontece amanhã das 8h30 às 18 horas para os associados da Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional, um dos mais antigos fundos de pensão do Brasil. Eu quero dizer bom dia, seja bem-vindo, engenheiro Fernando Jogaib. Você está bom, meu amigo? Bom dia, Dário. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que nos estão ouvindo. Tá tudo bem, não é? Na luta, para que a gente possa retomar o nosso espaço, que é nosso, nas eleições da CBS. A luta continua. O engenheiro Fernando Jogaib, ele participa da associação dos participantes da Caixa Beneficente dos Empregados da CSN. E a cada ano os participantes perdem mais espaço. Eu queria que você explicasse para a gente o que é que está acontecendo. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer aqui e citar o nome de todos aqueles que estão trabalhando em conjunto com a gente, que são os presidentes de todos os outros sindicatos envolvidos nessa questão, que é o Edmar, do Sindicato dos Metalúrgicos, ao Zé Omar, Sindicato da Construção Civil, a Valéria, do Sindicato dos Vigilantes, ao Gianeto, do Sindicato dos Portuários, no Rio de Janeiro, e ao Duda, do Sindicato Metabase, lá em Congonhas. Né? Eu acho que isso é muito importante. E a segunda coisa é o que você falou. Hoje eu não estou aqui nem como presidente do sindicato. Eu estou aqui como participante, aposentado da CBS. E para dizer qual é a importância disso tudo. Por que dessa importância do trabalhador, da ativa, o aposentado e o pensionista irem amanhã para votar e depositar um voto na chapa 1, que é uma chapa legítima de representação desses participantes. Bom, quando o Fernando Jogaib chegou aqui, a gente bateu um papo rapidamente durante o intervalo comercial e eu estava lembrando ao Fernando, a CBS é um dos mais antigos fundos de pensão, se não o primeiro do Brasil. Não sei se foi o primeiro, mas é um dos mais antigos fundos de pensão e é uma ideia maravilhosa. Agora que nós já estamos aposentados, eu, você e tanta gente que está ouvindo o nosso programa, agora que a gente dá valor ao fundo de pensão, à previdência privada de um modo geral. O jovem que está iniciando a carreira no seu trabalho não imagina que no futuro, depois de 35 anos de luta e de trabalho para sustentar a família, no crescimento e tal, ele vai precisar de um ajuste nos proventos que ele receberá pela aposentadoria. Muitas vezes eu já falei aqui, Fernando, quando você aposenta, você passa a enfrentar um processo de empobrecimento crescente. A verdade é essa, porque o reajuste do seu provento como aposentado não acompanha o ritmo da inflação de jeito nenhum. E a ideia inicial da CBS é uma ideia fantástica, aquele complemento. Muita coisa mudou nos planos da CBS, mas ainda é de fundamental importância a ajuda que a CBS, a Caixa Beneficente dos Empregados, dá aos aposentados da Companhia Siderúrgica Nacional. É de fundamental importância. E agora você vem para registrar a importância da representatividade dos aposentados que possam participar desse conselho. Como é que é a composição do Conselho Deliberativo da CBS, Fernando? Vamos lá, Dário. O conselho é composto por 11 membros, sendo 7 indicados pelas patrocinadoras e 4 que seriam
de uma exclusividade nossa a participantes ativos, aposentados e pensionistas de escolher esses representantes. 4 seriam representantes dos aposentados e 7 representantes da patrocinadora, que é a Perfeito. Companhia Siderúrgica Nacional. E no Conselho Fiscal... E como é que está o quadro atualmente? O quadro atualmente, desde 2012, quando... Vou relembrar aqui um pouquinho uma história, né? Que o nosso falecido companheiro Áureo Braga, que sempre lutou muito por Foi um dos grandes lutadores pela Associação dos Participantes. Exatamente, exatamente. Lá na década de 90, ele nos procurou no sindicato. O João Tomás, na época presidente, entendeu todo o processo e nós caminhamos juntos nessa relação desde 96, então, quando eu, particularmente, junto com o Áureo e mais 2 companheiros, fomos eleitos diretamente. Estava na ativa, né? Eu estava na ativa ainda, eu estava como representante da ativa. E nós trabalhamos de uma maneira que fortalecesse a CBS, isso que é o mais importante, fortalecesse o fundo de pensão, porque se você tiver um fundo de pensão forte, equilibrado, o aposentado, quando chegar na época de receber seu benefício, ele vai receber pelo tempo pré-determinado que ele escolher. Então, a importância de você ter representantes legítimos é para evitar determinadas coisas que têm acontecido de 2012 para cá, que são totalmente prejudiciais, tanto ao participante quanto à própria subsistência da CBS. Bom, Fernando, você disse, são 11 conselheiros, 7 são indicados pela CSN, que é a patrocinadora, sem eleição, e 4 são eleitos para representar os participantes. E você diz que de 2012 para cá, os participantes estão perdendo direitos porque os 4 representantes não estão representando adequadamente os participantes? Mas não mesmo. E eu acho que seria interessante até você buscar um deles, se você conseguir localizar, porque eles são ditos representantes nossos e eles são tão blindados pela empresa e pela própria fundo de pensão que você não consegue falar diretamente com eles, você não consegue nem um telefone para poder saber o que está acontecendo. Então seria até interessante que eles viessem aqui para poder colocar suas posições de certa forma. E a importância dessa participação, mesmo sendo minoria, é que você antecipa os fatos que podem vir a acontecer. E a partir do momento que você antecipa esses fatos, você tem direito de participar e comunicar aos órgãos de Brasília que fiscalizam todos os fundos de pensão para evitar um mal maior. Um mal maior. Bom, modificações que prejudicam os participantes podem acontecer, porque a maioria dos representantes no conselho é da patrocinadora. Unanimidade, basicamente. Não, pois é, agora tem 4 representantes dos participantes que estão ligados diretamente à empresa e que você reclama que eles não estão defendendo corretamente o direito de todos os participantes. Você não tem, então, condição de ir a Brasília para os órgãos que fazem a fiscalização dos planos de pensão, dos fundos de pensão. Você não tem condição de ir a Brasília porque você é participante, mas não é representante. E se você for a Brasília para reclamar alguma coisa que vai prejudicar os participantes, o que é que os caras vão dizer para você lá em Brasília? Não, eu até posso te colocar outra coisa. Você, como participante, você tem até direito de ir a Brasília. Porque você é o participante. Tem que entender que a CBS é do participante. A CBS não é da CSN. Ela é do participante. Né? E se você quiser, como participante, ir a Brasília para fazer algum questionamento, você pode. O problema é que, de 2012 para cá, com as ações que foram tomadas, que a gente só ficou sabendo depois que o fato já estava concretizado, você vai para Brasília e ele fala, mas o teu representante aprovou. E você fica desarmado. Você ou entra na justiça para tentar reverter isso, que é muito difícil, até porque você tem 4 que estão te representando e aprovar os fatos, fica complicado. Isso, e uma questão, Dário, que eu acho que é importantíssimo a sociedade de Volta Redonda e região entenderem, é que nós estamos falando de 35 mil participantes. Nós estamos falando de diretos entre ativos e aposentados e pensionistas. São 35 mil famílias. Famílias que dependem muito dessa questão. E você sabe disso na sociedade de Volta Redonda, como que isso acontece. E nós estamos falando da terceira maior receita
ou uma das 3 maiores receitas injetadas na economia da região. Nós estamos falando de 25 milhões de reais mês que são injetados na economia de Volta Redonda pelos aposentados e pensionistas. Então é uma importância que não é uma questão, não estão defendendo um corporativismo dos aposentados, e como você falou, bem dito no início, na sua explanação, que o fundo de pensão, hoje, pela modelagem que foi feita, eu te garanto que tem gente que está ganhando mais aposentado do que na ativa. Porque você tem o INSS, antigamente complementava com o seu salário da ativa. Hoje não, pela modelagem e conforme for o desempenho do resultado do plano, você pode até ganhar um pouco mais. E essa é a nossa preocupação, porque foi contratado, e se você puder me aguardar um minutinho para poder explicar isso, quando houve a modelação nova, você fez um plano novo. Os planos antigos eram um plano de solidariedade. Quer dizer, todo mundo contribuía e na hora de receberia o proporcional que você contribuísse. Né? O proporcional da contribuição. E é uma coisa sensacional, porque é o melhor rendimento. Eu posso garantir para você que é o melhor patrimônio que você vai gerar na sua vida todinha laborativa. Que você contribui com R$1 e a empresa contribui com R$1, você já sai ganhando 100%. Exatamente. Então é uma coisa fantástica. Então, quando foi feito o equilíbrio dos planos, lá, quando nós estávamos lá no Conselho e trabalhamos com auditorias contratadas, externas, etc., onde equilibramos o plano, onde foi assinado o contrato que não haveria déficit. Não haveria déficit dali para frente. E por que não haveria? Porque houve a constituição de um fundo de reversão, que era um colchão onde o dinheiro era entrada por ali pelo participante e pela própria patrocinadora, que equilibraria esse fundo. E nesse período de 2012 para cá, esse fundo, quando nós saímos lá em 2012, e a última vez que nós tínhamos visto, ele estava mais ou menos em 135 milhões de reais. De 2014 para cá, a CSN, como patrocinadora, conseguiu reverter esse fundo, falando que esse fundo era só dela. Então, o que a CSN começou a fazer? A contribuição mensal que ela deveria colocar, esse R$1 de cada trabalhador, vamos dar como exemplo, ela começou a tirar desse fundo. Então, além de deixar o fundo hoje em 35 milhões, desequilibrando quase que todo o fundo de pensão, ela deixou de contribuir desde 2014 com o dinheiro dela. Se esse fundo fosse simplesmente reajustado por um NPC da vida, hoje estaríamos lá nesse fundo com mais de 200 milhões de reais, onde equilibraria todo o fundo, a questão do equilíbrio do fundo de pensão. Bom, são 8h33, hora do café favorito. O engenheiro Fernando Jogaib está explicando a importância da participação dos filiados, vamos assim dizer, à CBS, da ativa, ativos e inativos, na votação que vai acontecer amanhã, quinta-feira, para que os 4 eleitos para representar os participantes sejam efetivamente representantes dos participantes e não indicados pela própria patrocinadora, a Companhia Siderúrgica Nacional. Ele está deixando claro aqui que desde que essa representatividade deixou de ser dos participantes e passou a ser por pessoas indicadas pela própria patrocinadora, os participantes estão perdendo. A oportunidade de reverter o caso é amanhã, das 8h30 às 18 horas. Entre as perdas, o Fernando Jogaib acaba de dizer, fundo de reversão que foi entregue à patrocinadora e que fazia parte do plano milênio dos participantes. Agora, os participantes estão enfrentando problemas que no futuro podem se agravar, não é verdade? Com certeza, porque esse fundo é exatamente um fundo que, como o patrimônio da CBS hoje, para você ter noção, são 6 bilhões entre imóveis e investimentos de longo prazo e ações. E as ações hoje estão muito concentradas nas ações de mineração da própria CSN. Quer dizer, você se
tiver um desequilíbrio constante dos valores das ações que possam prejudicar a questão do equilíbrio do fundo de pensão, esse fundo de reversão é que viria para absorver isso. Então a primeira coisa é dar um equilíbrio na questão das ações. Bom, né? o que tem que haver é a fiscalização dos participantes, embora a CSN tenha 7 dos 11 conselheiros, os 4 têm que realmente representar os participantes. A eleição dos conselheiros acontece amanhã, das 8h30 às 18 horas, e o Fernando Jogaib, presidente do Sindicato dos Engenheiros, está aqui representando outros sindicatos e sugerindo que você, participante da CBS, para se precaver, vote na chapa 1, que vai realmente representar os participantes. Agora, a votação acontece das 8h30 às 18 horas, onde e como? Bom, isso é outro ponto, Dário, que a gente tem que colocar aqui. Está marcada para a CDL. A CDL fica no aterrado próximo ao cais, onde que existe um movimento enorme, perto do corpo de bombeiro, onde que se tiver uma emergência vai precisar ter uma agilidade. Quer dizer, e aí a pergunta vem, por que na CDL? Por que alugar um espaço para você fazer uma votação dessa, que em toda a história foi feita nos próprios imóveis da CSN? Você tem, ou da CBS, né? Ou você tem um escritório central com auditório totalmente liberado para você poder deixar um conforto para que os aposentados vão lá. Você poderia utilizar o Recreio do Trabalhador, que está lá fechado, e poderia ser um espaço para fazer isso. Poderia botar urnas dentro da própria CSN para que o ativo não precise se deslocar lá de dentro da usina para poder vir fazer uma votação aqui no aterrado. A pergunta que fica no ar, por que a CSN está fazendo isso? Qual que é o problema? É a dificuldade? Está com medo de ter uma reversão em relação à votação? Então fica aqui um apelo, inclusive, nós estamos junto com o Ministério Público, aguardando o resultado do Ministério Público, analisando esses fatos, que provavelmente deve ter uma decisão hoje, solicitando que a empresa, a patrocinadora e a CBS se coloquem as urnas dentro do escritório da usina e utilize o espaço do recreio do seu próprio auditório do escritório central que está lá lacrado, né, para que haja uma facilidade. Mas a princípio ainda, e a gente acredita que a votação vai ser na CDL, no aterrado. E o mais importante, eu vou ser bem contundente nessa questão, nós todos, junto com o grupo da PCBS, que são pessoas tecnicamente preparadas para isso, é uma chapa totalmente da PCBS, não tem sindicalista no meio, não tem nada. Por isso que eu estou aqui falando, inclusive, como participante aposentado, que você, trabalhador da CSN, na ativa, você, o aposentado que estão nos ouvindo agora, e o senhor pensionista, vocês estão convocados aí a votar, porque isso é de vocês. Então, nós precisamos ter essa representatividade para colocar os 4 companheiros que estão lá da PCBS no Conselho. Amanhã, a votação, por enquanto, está marcada para CDL. É muito provável que seja mantido o local, porque já não há mais tempo hábil para que urnas sejam colocadas na usina, etc. A urna ficará na CDL. Não sei, viu, Dário? Sabe por quê? Porque como... Pra você ter ideia, nós estamos entre os 20 maiores fundos de pensão desse país, né? Com certeza. São mais de 330. Desses 330, nós temos, eu posso te garantir que no máximo 3 estão utilizando ainda a ferramenta da procuração para poder fazer voto de procuração e não estão utilizando toda a ferramenta digital que nós temos para se fazer uma votação eletrônica, que eu não entendo por que não fazer isso. Então, como é urna manual, eu não vejo dificuldade nenhuma de levar uma urna
que não tem ligação elétrica, de internet, de nada, você transferiu uma urna para dentro do Pátio da Som, por exemplo, no Palácio de Vidro, para facilitar o trabalhador lá dentro. Não tem nenhuma questão de dificuldade. Então, se o Ministério Público entender isso, eu faço um apelo, inclusive, para o bom senso da CBS e da patrocinadora, que seja revisto isso até amanhã. Tem tempo suficiente, eu te garanto que tem tempo, porque eu já participei diretamente dessas questões das eleições, que possa ser feita tranquilamente em outro local, que seja facilitado para que o trabalhador expresse realmente a sua vontade, que tenha legitimidade na representatividade dentro do Conselho. Pergunta para encerrar. Todos os funcionários da CSN hoje são associados da CBS? Eu me lembro que quando eu trabalhei na siderúrgica, na minha juventude, quando você era admitido na CSN, você era admitido na CBS também. Hoje, continua desse jeito? Não? Eu não te garanto que 100%, mas a própria Recursos Humanos da CSN utiliza a própria CBS como uma ferramenta para contratar pessoas. Uhum. Tá? Se a gente sabe que nós estamos com dificuldade, que cortaram o plano de saúde, que os salários estão bem aviltados, né? Então ainda utilizam a CBS como ferramenta de recursos humanos. Porque a CBS é uma ideia fantástica. É fantástica, quem não gostaria? Então o jovem que está nos ouvindo agora, fortaleça seu fundo de pensão. Fortaleza, porque você não é máquina. Você pode assim, se acidentar, ter uma doença e você vai ter a CBS como complemento, que antigamente, independente do tempo que você ficava afastado, você receberia a complementação. Né? Você receberia o INSS, complementaria o seu salário. E o que está acontecendo agora é que foi novamente modificado pelos ditos representantes dos trabalhadores dentro do Conselho. Eles limitaram esse tempo em 18 meses. Quer dizer, se você sofrer um acidente, ficar mais de 18 meses parado com o benefício do INSS, a partir do 19º mês você não recebe mais o complemento. Não recebe, só vai ficar no INSS. Um absurdo. Sendo que a própria CBS tinha, na nossa época, um colchão, um seguro, exatamente para esse tipo de fato. E hoje não tem. Mais um ponto que eu acho que é importantíssimo, Dário, se você puder me dar mais um tempinho, é a distribuição dos fundos, porque quando houve o desequilíbrio... Distribuição do quê? Distribuição do dinheiro que sobrou dentro da CBS nos planos antigos. Porque como o plano antigo foi fechado a partir da constituição dos planos novos, dos milênios, você teve um desequilíbrio. A partir do momento que houve um equilíbrio de toda essa questão da CBS, sobrou um dinheiro que em 2020 era para ser distribuído equalitariamente. Porque se a patrocinadora bota 100% e você bota 100%, e se o déficit é dividido igualmente para todo mundo, por que não foi dividido esse valor que entrou? O dinheiro ficou só para patrocinadora? Eles fizeram um cálculo maluco que a gente está tentando entender até hoje, não teve explicação, que 95% do valor foi totalmente passado pela patrocinadora. E mais de 300 participantes. Para distribuir. Pra você ter ideia, Dani, tem pessoas que receberam 10 mil reais que era para multiplicar por 11. Era para estar ganhando mais de 100 mil reais. E até hoje a gente não teve explicação daqueles ditos representantes nossos, que você não consegue achar em lugar nenhum. Pois é. Gente, são 8h44, hora do café favorito. Tenho a impressão que a questão está bem esclarecida para você que é participante da CBS, da ativa ou inativo. Se você é da ativa, dê um jeito de comparecer à votação e lembre da chapa 1. Se você é inativo, você pode comparecer à votação e lembre da chapa 1. E estamos conversados. Ao Fernando Jogaib, eu quero fazer um pedido, já que há um pedido de vocês da chapa 1 para o Ministério Público sobre o local de votação. Eu gostaria que você informasse a produção do programa qual foi a definição do Ministério Público em relação ao local de votação, porque amanhã cedo aqui no programa a gente começa a colaborar com os participantes da CBS no sentido de que eles compareçam à votação atendendo a essa convocação que foi feita agora por você, representando outros sindicatos, mas efetivamente representando os verdadeiros participantes
da Caixa Beneficente dos Empregados da CSN. É exatamente isso, esse comprometimento que você tem agora nosso. Quero te agradecer muito, Dário, porque você foi muito conciso em tudo que você falou, o entendimento seu de todo esse processo. E essa ajuda é importante. Você abrange dentro do seu trabalho muitas pessoas e, com certeza, muitos aposentados. E aquele que conhece alguém que é aposentado, force a barra, vai lá votar. Isso é um processo democrático, é seu direito. Não deixe que o outro escolha para você teu futuro e a sua manutenção da sua aposentadoria. Então é uma questão democrática. Você não é obrigado, mas é uma obrigação de que participantes da ativa, trabalhadores que estão dentro da usina, nos turnos, saiam e venham votar. E os aposentados façam o mesmo. Além do voto voluntário, do comparecimento, existe também o voto por procuração. E um pedido que a Chapa 1 pode fazer a quem não tem condição de se locomover. Entre em contato e passe a procuração para a Chapa 1. Não pode? Você não vai usar? Pelo fato de a gente defender o fim das procurações, a Chapa 1 em momento nenhum recebeu não vai levar. Porque é uma questão democrática. Não adianta você pedir para outro votar por você. Porque o que acontece e o que aconteceu desde 2012 é exatamente isso. É o gerente vindo maciçamente na cabeça do trabalhador e pegando a procuração. E é isso exatamente que a gente quer cortar, que a gente não aceita mais e que a CBS tem que mudar no seu regulamento. Pois é, mas aí a situação fica desigual, porque a CSN pega a procuração e vocês não pegam a procuração. O negócio há um desequilíbrio, sem sombra de dúvida, mas a gente acredita na consciência do trabalhador, da importância dele estar entendendo o que é esse processo, e ele vai lá exercer seu poder de voto. Você vai lá, Sérgio? Tá aí o Sérgio Luiz, vai lá. Sérgio, ele é participante da CBS. Eu não sou. Quando eu saí muito cedo, saí em 1968. Aí a história era já diferente. Era totalmente diferente. Já era diferente. Fernando Jogaibe, muito obrigado pela presença. Não se esqueça do compromisso. Amanhã a gente quer saber onde é que vai ser a votação, se vai ser mantida só na CDL, no aterrado, ou se haverá urnas no interior da usina, e a gente vai informar a todo mundo. Um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Dário. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado.